Depois que os muros vieram abaixo, a queda de Jericó deu tanto trabalho para Josué, porque ele não foi só com um grupo, ele foi com todo o povo cercar a cidade. Depois que cerca a cidade, o versículo 26 diz que Josué esconjura a cidade. Ele olha para a cidade e amaldiçoa a cidade. Ele olha para Jericó completamente irado e lança sobre ela uma maldição que se ergueu da seguinte forma. Ele disse assim: maldito seja tu, Jericó, e maldito seja todo homem que tentar te reedificar. E aí a profecia continua: se esse homem ainda assim tentar te reedificar, quando colocar a fundação da cidade, que morra o seu primogênito. E se ainda assim tentar te reedificar, quando estabelecer a porta, a última porta da cidade, que padeça no caminho, a porta, o seu primogênito. Quem está atento já está pegando. Quem não está vai levar tempo. E a hora que colocar a última porta, mendigue a porta, ou padeça a porta, o seu primogênito. Esta foi a palavra que Josué deu em maldição para Jericó. Passa-se o tempo, Josué morre. Depois que Josué morre, passam 500 anos. 100, 200, 300, 400, 500 anos. 500 anos depois que Josué estava morto, 500 anos depois que Josué já havia morrido, a palavra profética de Josué ainda se mantinha de pé. A palavra profética de Josué ainda se mantinha viva. Porque uma palavra profética que Deus assina embaixo, uma palavra profética que sai dos lábios de um homem que tem um compromisso com Deus, e que recebe do Deus que tem compromisso com esse homem, um sim, entra tempo, sai tempo, não importa o que aconteça, ela se mantém nos anais sobrenaturais do tempo e da história. Porque se existe uma palavra de Deus a teu respeito, essa palavra tem que se cumprir. Não importa quanto tempo passe, quanto tempo dure. A Bíblia nos diz que 500 anos depois que Josué morre, livro de 1 Reis, capítulo de número 16, preste atenção, e o versículo de número 34. A Bíblia diz que levantou-se um homem por nome de Hiel, H-I-E-L, Hiel, para reedificar Jericó. E quando ele inicia a reedificação de Jericó, diz-nos a Bíblia que quando ele coloca o fundamento da cidade, o seu filho primogênito, por nome de Irão, morre junto com a fundação. E ele insiste, e quando ele encerra a reedificação de Jericó, ao depositar ou ao colocar a última porta, o seu filho caçula padece a porta da cidade. E o texto termina dizendo: para que se cumprisse a palavra que fora dito pelos lábios de Josué. Veja que a palavra profética se mantinha viva, se mantinha de pé. Continua o tempo passando. Jericó sofre mais 2 ou 3 intervenções. Tentam reedificar, mas ela sofre intervenções e ataques. Até os dias de Jesus, em que ela estava parcialmente reedificada. E algumas pessoas insistiam em viver de Jericó. Dentro da cultura de culto, religião, compromisso de altar, separação, a despeito de qualquer coisa, pesava sobre o judeu o não se relacionar com pessoas de Jericó. Então ninguém que se intitulava relativamente religioso, doutrinariamente correto, frequentaria Jericó, pela maldição que estava estabelecida e que ainda se mantinha em termos espirituais por muitos anos. Eles temiam a isso. A história nos diz o seguinte, que aquele que fosse santo, aquele que fosse nazireu, aquele que fosse profeta, sacerdotal, aquele que tivesse a vida separada, aquele que tivesse a vida em razão da santidade, em razão do que era de temor, de separação, não se envolvesse com coisas malditas, amaldiçoadas e imundas. Da mesma forma, a lei também estava determinando que todo
malditos, que todos os amaldiçoados, que todos os que estavam debaixo da lepra, do pecado, da doença, da enfermidade, da cegueira, da paralisia, da hemorragia, todas as pessoas que tinham algum problema, porque naquele tempo, qualquer limitação física, ou qualquer manifestação de enfermidade, era tido como problema de culto, era tido como problema de fé. As pessoas perguntavam a Jesus, quem foi que pecou, para que este pudesse ter nascido assim, ou para que aquele pudesse passar tanto mal. As pessoas tinham uma relação, que a enfermidade, que a doença, tinha a ver com o pecado. O pecado se refere, ou diz respeito à separação de Deus. Separação de Deus diz respeito ao problema do culto. Então tinha a ver com culto. Eram pessoas desviadas, afastadas, amaldiçoadas. Então a lei dizia o seguinte, presta atenção que isso é fundamental. A lei dizia, aquele que for santo, aquele que for sacerdotal, aquele que for nazireado, não se misture, não se envolva, não coloque a mão, não toque morto, não toque leproso, não toque gente doente, não se envolva com malditos. E a lei também dizia, aquele que for maldito, aquele que for amaldiçoado, não se aproxime de quem é santo, não se aproxime de quem é sacerdotal, não se aproxime de quem é separado. Então havia um distanciamento. É por isso que pela doutrina de comportamento bíblico, eu não entendo a Jesus. Então só me resta a linha profética de entendimento, porque a Bíblia diz que aquele que era santo, aquele que era sacerdote, aquele que era nazireado, aquele que era o filho de Deus separado, ele olha para a cidade maldita e diz, eu quero entrar em Jericó hoje. Então, biblicamente, doutrinariamente falando, Jesus não tinha nada do que fazer em Jericó. Jesus podia ir para qualquer lugar, menos entrar em Jericó. E se você puder observar, olha o versículo 46 de novo. Depois foram para Jericó. Ponto. E saindo ele de Jericó. Tem gente que pensa que isso aqui foi mais ou menos isso, ó. Jesus entrou, olhou para a cidade e já saiu. Não, entrar foi uma coisa, sair foi outra. A Bíblia não me diz quanto tempo Jesus ficou em Jericó, mas ela me dá uma informação que eu consigo entender, que Jesus ficou em Jericó pelo menos um dia, uma noite, ou um final de tarde, uma noite, uma manhã. Por quê, pastor? Porque o período que Jesus passou em Jericó foi a noite que ele dormiu na casa de Zaqueu. Ele dorme na casa de Zaqueu e sai pela manhã. A Bíblia não diz quanto tempo isso durou, mas que no mínimo uma noite foi. Aí você me pergunta, mas pastor, o que Jesus foi fazer em Jericó? É aqui que entra a graça revelada de Deus, que vai mudar a sua vida hoje completamente, que vai mudar o seu ministério hoje completamente, que vai mudar a sua casa. Veja o que a lei determinava. A lei determinava que aquele que era santo não se envolvesse com o caído, com o profano ou com o maldito, e aquele que era maldito, por sua vez, não se envolvesse com quem era santo. Só que há uma observação na doutrina do comportamento do que é santo. Há uma vírgula. Oh, irmãos, nós somos salvos por uma vírgula. Olha que coisa impressionante. Mas aquele que é santo não chegue no profano, mas aquele que é profano não chegue no santo, vírgula, a não ser que o santo mande chamar. A lei determinava que se o santo mandasse chamar dizendo, manda vir. Se aquele que era santo, separado, nazireado, dissesse, estou chamando, aquele que era maldito poderia considerar que a maldição estava quebrada, porque um santo estava chamando. Não, vocês não entenderam, leva tempo. Ainda mais quem tem problema com a escola dominical aí, que não entende mesmo. Escute uma coisa, você não entendeu. Jesus vai a Jericó por causa de duas pessoas.
Jesus só entra em Jericó, primeiro por causa de Zaqueu, segundo por causa de Bartimeu. Quando Jesus entra em Jericó, eu desfruto hoje de uma amizade bem estreita, por exemplo, com o cantor Regis Danese. Quem conhece o Regis Danese pessoalmente, pensa no menino humilde, pensa no camarada simples. E quando ele lançou, que começou a cantar, Entra na Minha